Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Quem está aí chegando agora, muito boa noite. Quem vai chegar depois, quem vai assistir essa gravação, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar aí sobre o Tetragramaton, um dos principais, ou se não, o principal e mais poderoso símbolo utilizado em todas as escolas ocultas de magia, em todas aí as ordens iniciáticas, né? Pertence aí, né, um símbolo muito forte pertencente a todo esoterismo, a todo o misticismo, né? Enfim, seja lá o que você estiver pensando agora que saia do comum, estamos aí utilizando, né, o tetragramaton e toda a sua simbologia, mas tem que ter um cuidado para se utilizar isso, tem que saber exatamente como fazer isso, de que maneira, como utilizá-lo, a posição que ele deve estar, porque isso é um símbolo dual, pode te levar para cima ou para as profundezas de onde será difícil você depois sair por conta própria. E aqui, essa aula, como é uma aula bem densa, eu iria deixar ela, obviamente, só para membros e somente também para quem estiver na plataforma, mas eu dividi essa aula em dois, então nós vamos estudar aí, né, sobre esse símbolo. Vou deixar também aqui mais adiante, aí, né, na live, alguns mantras exclusivamente que servem para fazer algumas ativações aqui desse símbolo, e isso eu posso deixar publicamente aqui, né? Claro, teremos uma aula exclusiva aí sobre um pouco mais profunda sobre a utilização desse símbolo, mas aqui com certeza já vamos explorar muito esse símbolo. Então, acompanhe aí porque tem muitas revelações sobre esse símbolo aqui. Muito boa noite. Já deixa aí o seu like, deixa o seu nome, se inscreva no canal, ative as notificações se você não é inscrito. Temos muitas aulas interessantes aqui gratuitas. Também quem quer se tornar aí um terapeuta, temos uma escola completa onde você aprende todas as terapias. Tá ok? Também torne-se membro do canal aí e tem aí exclusividade e acesso a muito conteúdo. Se inscreva aí, deixe seu like então e sem mais delongas, sem enrolações, acompanhe essa aula que com certeza fará muita diferença aí, tá? Ou pelo menos vai ensinar você a utilizar este símbolo ou parte desse símbolo, né, de maneira correta, ok? Então, vamos à nossa aula. Que existe a magia negra é fato. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, ela não se sustenta apenas nos terreiros e locais sabidamente destinados a isso. O mal está na inveja, o mal está nos pensamentos de ódio, na calúnia, na fofoca. A atmosfera maligna ganha espaço em mentes viciadas, enfermiças, ociosas, vulneráveis. Acreditar ou fazer de conta que o mal não existe é estar suscetível à sua atuação. Por isso, vamos ensinar aqui nessa aula algumas conjurações e símbolos a serem utilizados com o objetivo de proteção. Primeiro, nós vamos nos proteger. E o principal símbolo esotérico de proteção é a estrela de 5 pontas ou o pentagrama. Essa estrela aqui, né, de 5 pontas, também conhecida, chamada aí de pentagrama, pois representa o homem completo e o verbo universal de vida. Porém, deve-se atentar para a forma que se utiliza, já que com o raio superior para cima é o mestre,
mas com o raio superior para baixo e as pontas inferiores para cima, é o anjo caído. Vejamos o que Samael fala em seu livro O Matrimônio Perfeito. Ele diz a respeito desse símbolo do pentagrama o seguinte: o pentagrama expressa o domínio do espírito sobre os elementos da natureza. Com este signo mágico, podemos comandar as criaturas elementais que povoam as regiões do fogo, do ar, da água e da terra. Ante este símbolo terrível, tremem e fogem aterrorizados os demônios. O pentagrama, com a ponta superior virada para cima, né? Virada para cima, serve para afugentar os tenebrosos. Já o pentagrama com a ponta para baixo, né? Ou seja, com invertido, ele tem justamente o potencial oposto. Serve para chamar, atrair, invocar os tenebrosos. O pentagrama colocado no umbral da porta, com a ponta superior dirigida para dentro e os dois ângulos inferiores virados para fora, não permite a passagem dos magos negros. O pentagrama é a estrela flamígera, é o signo do Verbo feito carne. Conforme a direção de seus raios, pode representar Deus ou o diabo, o cordeiro imolado ou o bode de Mendes. Quando o pentagrama eleva para o alto, o seu raio superior representa Cristo. Quando o pentagrama eleva para o ar, suas pontas inferiores representa Satã. Então, muito cuidado em utilizar isso, principalmente quando as pessoas desenham isso no chão, seja lá o que elas querem fazer. Quem estiver na parte, né, superior, mesmo que no chão, terá um significado. Quem estiver na parte abaixo, infelizmente, talvez não está tendo aí, né, a proposta a qual está tentando ter. Então, recomende-se que desenhe o pentagrama nas janelas, nas portas, ou faça medalhas para o pescoço, ou anéis com símbolo. Enfim, ele deve sempre estar em pé. Um mantra secreto tem o poder de fazer resplandecer instantaneamente o pentagrama. Ao ser entoado, ele forma a estrela flamígera no plano astral e afasta as forças malignas. E eu já vou dizer quais são esses mantras aqui para vocês. Uma vez que esses mantras estão diretamente relacionados e ligados a este símbolo. Esses mantras farão a ativação instantânea desse símbolo. E estes eu vou deixar aqui, né, publicamente, pois são mantras apenas para ativação de proteção. Ou seja, você estará protegido. Se você é uma pessoa que acha, né, que você sofre sobre alguma magia, sobre algum trabalho de religião, seja ele qual for. Se você acha que alguém fez algo assim para você, se você acha que existe alguma força, se você está tendo sonhos estranhos, se você acha que você talvez está tendo atitudes que não é você, ou simplesmente se você está muito triste, né, decaiu o seu rendimento e você de alguma forma percebe isso, pode ser sim que tenha alguma energia, né, trabalhando para te deixar assim. Então, se você utilizar o pentagrama, não precisa o símbolo todo, mas o pentagrama, pegar esse pentagrama,
desenhar ele na forma correta, mesmo que num papel, e você pronunciar os mantras que eu vou falar agora, automaticamente toda e qualquer energia das trevas simplesmente serão dissipadas. Não mais estarão influenciando você, nem sua energia, nem nada. Tá certo? Então, esta, tá, digamos, seria um ritual utilizado dentro do ocultismo para proteger ou para limpar alguém, tá certo? É o mais poderoso que tem. E o mantra, quem não sabe o que é o mantra, eu já tenho uma aula que falamos sobre mantra, porque o mantra vem lá, né? Vem lá dos lemurianos, eles que começaram a utilizar, né, depois da telepatia, a fala. Só que as falas utilizavam apenas algumas vogais, incluindo o M e outras letras, assim como o S também era uma vogal. Então, a palavra tinha um poder. Tanto é que se você pegar um som, a palavra, né, é um som. Esse som ele vai reverberar, ele vai, digamos assim, viajar como uma onda sonora, né? Vai reverberar por todas as dimensões. Por isso que, né, os lemurianos utilizavam algumas pronúncias e isso tinha um poder. Cada palavra tinha um poder muito forte naquela época. E continuam tendo nos dias de hoje. Então, algumas palavras que estão guardadas dentro do universo culto, elas têm um poder muito grande, justamente porque não são conhecidas, não são quase que pronunciadas. E quando você pronuncia isso, não importa a dimensão, se ela é mais alta ou mais baixa, ela vai ter um significado e isso vai agir instantaneamente, uma vez que ela é entoada com um propósito dentro do símbolo para qual ela, né, foi, digamos assim, conceituada, foi uh, ali originada, tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, uma tigela tibetana, né? Você pega uma tigela tibetana, coloca água e você toca essa tigela, né? Você começa, digamos assim, reverberar um único som. E se você olhar a água ela vai formar um símbolo. Quer dizer que esse símbolo é o que está viajando, né? É a onda que vai reverberar por todas as dimensões, seja ela qual for, chegando lá até o absoluto. É este símbolo que viaja, tá certo? E quem ouvir este som vai identificar esse símbolo e daí o que ele significa, o propósito e o poder que está viajando com ele, que nada mais é do que a intuição que você colocou. Porém, se a sua intuição estiver em desalinho com o símbolo a qual ela representa, o som, isso não terá força, não terá efeito nenhum. Por isso que muitas pessoas fazem tantas coisas e não tem efeito, não nada funciona, porque tem que ter, né, um conhecimento para você saber o que você está reverberando com o dito símbolo, com, enfim, o seu propósito, tá certo? Então, o que que você vai fazer, né? Quais são esses mantras que você vai utilizar? Um deles é o Clean, o outro é o Krishnaya, Govindaya, Gopinaya, Vallabhaya e Swaha. Então, simplesmente você vai pronunciar o mantra e estendendo o final desse mantra. Por exemplo, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopinaya, Vallabhaya, Swaha. Você pronunciando assim e visualizando, né, esse símbolo, você cria um propósito e isso automaticamente, instantaneamente
vai te proteger e vai afastar tudo o que tiver aí. Mas não é você pegar o símbolo e falar assim, você tem que pegar o símbolo, tem que se concentrar, colocar o teu propósito, que é o quê? É de proteção. É, digamos assim, você tem que ritualizar isso. Não, né, fazer aí com a sua mente no passado, no futuro. Você tem que estar no aqui e no agora. Você tem que ritualizar isso, como eu disse, tá? Ritualizar. Por quê? E porque se você fizer isso sem um propósito, sem um porquê, de se fazer isso, justamente a tua intenção, o teu propósito, ele estará, né, em equilíbrio com o símbolo, com o que você acabou de pronunciar. E se o teu propósito está desleixado, não vai ter, tá? Não vai ter, digamos assim, o propósito, não vai ter a função pelo qual você fez isso tudo. Então você tem que ritualizar todo esse propósito, colocar a sua intenção, a sua real intenção, saber, né, lembrar onde, quem eu sou, onde estou, o que estou fazendo. Então você responde essas perguntas e executa aí isso que eu te expliquei agora, tá certo? Mas vamos entender algumas questões aí sobre alguns desses mantras aí que nós acabamos de ensinar aqui. Ao você pronunciar o Clean chamado de semente de atração na Índia, geramos um fluxo de energia crística que desce do logo solar para nos proteger. Depois, com as outras três partes subsequentes do mantra, porque o mantra é todas essas palavras e não uma por vez, a energia crística é infundida naquele que o entoa. Finalmente, com a última parte, quem recebeu a energia pode irradiá-la para se defender dos tenebrosos. O verbo se solidifica em linhas geométricas e este mantra desenha as linhas da estrela flamígera dos mundos suprassensíveis. No que diz respeito ao símbolo, no vértice superior estão os olhos, né? Estão os olhos do espírito, ou Santo Oito. E o símbolo de Júpiter, o pai dos deuses. No braço está o símbolo, né? No braço, nos braços, dois braços, está o símbolo de Marte, a força. Nos pés, o símbolo de Saturno e da magia prática. No centro está o símbolo de Mercúrio, sabedoria, combinado com Vênus, estrela da manhã. Abaixo deles, o caduceu, símbolo da coluna vertebral, e as asas, representando a subida do fogo sagrado, abrindo então as sete igrejas do Apocalipse de São João, também chamados, né, ou conhecidos, são eles os chakras, por meio da castidade científica. O cálice é o símbolo do Ione e da mente seminizada com a luz do Cristo. Quem não sabe o que é a mente seminizada, né? Tem uma aula aí que foi explicada sobre corpos solares, tá? Essa aula, infelizmente, é um exercício prático e está aí somente para os membros, tá? A espada, aqui a, a espada refere-se à justiça, ao falo, à vontade consciente. A estrela de Davi, ou selo de Salomão, né, que está aqui, essa estrela, né, de Davi, ou selo de Salomão, diz respeito às 12 constelações, ao andrógeno, né, ao andrógeno divino dos Elohim. Tetragramaton, tá, que está escrito tetragramaton aqui no símbolo,
é um mantra sagrado que contempla as 4 letras da divindade. E essas letras da divindade seriam, né, letras aí impronunciáveis, né? Que ficaria mais ou menos, essas letras é Yod, Ra, Ve, Re. Essas letras, então, formariam aí, né, o nome de Deus. Uns, né, conforme aí foram cada povo, Maomé, Javé, Ravé, enfim, são os nomes aí dados a Deus, né, a cada povo, cada cultura. Mas Yod, Re, Vavé, isso está, digamos, relacionado ou está dentro, significa tetragramaton. Por isso que o tetragramaton, algumas pessoas já relacionam, né, ao obscuro, né, digamos, ao demônio, mas na verdade nada mais é do que relacionado tudo isso à divindade, ou seja, diretamente, né, ao Criador, né, diretamente aí a Deus, ou chame aí como você bem entender. A vara com as 3 bolinhas, né, essa vara aqui com as 3 bolinhas, ela significa coluna vertebral com os 7 chakras desenvolvidos, os 7 corpos criados e as 3 forças primárias. O santo afirmar, o santo negar e o santo equilibrar. Também Pai, Mãe e Espírito Santo. As letras hebraicas Aleph, Dalet e Men fazem o Adam com o valor numérico 9. Isso no braço da direita, né? No braço da direita, tá? O da esquerda com as letras Yod, Re, Val, Ré, que formam a expressão homem, mulher, falos, útero. O Elohim individual ou Deus, com valor numérico 8. Próximas ao selo de Salomão estão as letras Kat, Tet e Resh, formando KTR ou o Kettler, né? Está justamente aqui. A coroa, o ancião dos dias, com o valor numérico 4. Do outro lado, embaixo, temos as letras, né? Aqui temos as letras Piakei Het Dele, as quais significam Parrat, medo, Perrat, severidade, amor e lei, misericórdia e justiça, com o valor numérico 2. Se o verbo é importante para construir o símbolo nos planos suprassensíveis, outra situação que favorece nossas defesas espirituais é traçar a estrela de 5 pontas no ar. Isso com a mão, com os dedos. Isso representa um magnífico selo de proteção, porque pela ponta dos dedos recebemos e transmitimos energia. Veja o que diz sobre isso o Dr. Jorge Abon em sua obra A Magia do Verbo. Diz ele: desejamos agora fazer chegar ao leitor mais uma instrução que consiste na união do gesto com o verbo, colocando dessa maneira em suas mãos o mais formidável dos poderes. Terá de exercitar-se bastante até aperfeiçoar o sinal com a mão direita. Esse sinal é a estrela microcósmica. Deve, contudo, começá-la sempre de cima para baixo. E também eu vou deixar aqui, né, uma explicação resumida, né, mostrar na prática como que é esse símbolo, como que você tem que fazer isso com a mão e como que você tem que fazer, digamos assim, a construção, né, desse pentagrama para não precisar desenhá-lo
e você pode, né, num papel ou ter esse símbolo, você pode fazê-lo com a sua própria mão e enquanto você ressoa aí, né, entoa aí os mantras que eu acabei de falar. Em magia, o Re é como o olho da alma que penetra em todas as coisas criadas. Esse sinal, ou pentagrama, exerce uma influência incalculável sobre os espíritos desprendidos do envoltório natural. É o império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos quatro elementos. Os elementos obedecem ao aspirante e estão submetidos a este sinal quando este é empregado com inteligência e sabedoria. O sinal em apreço cura as enfermidades próximas ou à distância. Pode ser traçado sobre um objeto do próprio doente. Após traçar a estrela microcósmica, é preciso selá-la com uma cruz ao centro. E eu vou mostrar para vocês como então que você faz isso, né, em você ou fazer esse desenho justamente em um objeto aí, o qual acabamos de ver aí no dito livro. Primeiramente, então, junte os pés e fique, né, com os braços retos, mãos abertas ao lado das pernas. Depois, você junte as mãos assim, a direita por cima da esquerda, as mãos retas nessa posição. Depois, você abre a perna esquerda para o lado e os braços você estica com as mãos, né, a palma das mãos para cima, a perna esquerda aberta. Depois, você erga as mãos, né, junte elas lá em cima, tá, na sua cabeça. Depois você abre novamente as mãos para os lados, né, braços esticados. Depois você volte à posição inicial, juntando a perna esquerda junto à direita, ficando nesta posição. Depois, no final, você vai ter que fazer o selamento. Então, você vai ter que deixar 3 dedos para cima e esses dois para baixo, tá? Isso é muito importante. Depois, eu vou explicar o porquê de tudo isso, né? Mais adiante. Mas esse é, tá? O propósito. Esse é, digamos assim, a forma que você vai ter que ficar com a sua mão. 3 dedos para cima, 2 para baixo e essa outra mão aberta no plexo solar. Você vai fazer, né, aqui da testa, descer até o chakra básico, né? Você vai fazer o sinal da cruz, faz fazer, na verdade, o selamento disso tudo e depois, né, voltar aqui e fazer o círculo, né? E fechar novamente aqui. Então você vai fazer, né, o sinal da cruz, trazer aqui e fazer o círculo. Na verdade, você acabou de desenhar o círculo e o pentagrama. Dá uma olhada nessa figura que eu vou deixar aí para vocês, aí na tela, tá vendo? Você acha que essa figura saiu da onde? Por quê? Justamente naquela época já se utilizavam, né, disso, mas é outro assunto apenas para vocês ver as relações que existem aí, mas isso é assunto mais denso e nós vamos, né, fazer uma outra aula só sobre isso. E agora nós vamos falar formas pelas quais a magia negra pode atingir as pessoas. Os seres das trevas utilizam vários mecanismos para atacar as pessoas. Em alguns momentos de nossas vidas, estamos mais suscetíveis a essas agressões. Observemos quais são eles. 1. Durante o sono. E presta muita atenção nisso que eu vou falar agora.
durante o sono. Nos mundos inferiores, há templos de magia negra, de onde são enviados magos negros e sedutores principalmente ao estudante, né? Quem está procurando estudar sobre holismo, sobre, né, espiritualidade, você é um alvo, né? Então, eles vão fazer de tudo, né? O objetivo é derrotá-lo pela porta do sexo. Afinal, quando o líquido seminal é derramado, a Kundalini desce e perde-se o poder. E isso nós já vimos em outras aulas aí, que estão aí para os membros. Para defender-se dos ataques noturnos, deve-se entoar o seguinte cântico antes de dormir. Belilim, 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 ânfora de salvação quisera estar junto a ti. O materialismo não tem força junto a mim. Bililim, bililim, bililim. Os mantras devem ser cantados e com sentimento profundo. A alma, né, do estudante deve ser tocada por eles. 2. No estado de vigília. Nesse momento, também vale cantar o mantra que se entoa antes de dormir, pois a estratégia dos mundos infernais é a mesma: enviar seres trevosos para atacar sexualmente o estudante. Mas olha só, com frequência aparecem nos consultórios médicos pessoas com males desconhecidos, dizendo estar embruxadas. Fica nítido que, se não melhoram com medicamentos, o prejuízo está sendo espiritual. Por isso, os mantras, aqui, nesse caso, são valiosos. 3. Trabalhos de magia negra. Pessoas que fazem magia negra utilizam, às vezes, os bonecos, os quais simbolizam o ser que almejam afetar. O indivíduo violentado por esse artifício sente angústia, palpitação, ânimo abatido, dores nas têmporas e também em várias regiões do corpo. Então fique atento, se você sente algo disso, pode ser que tenha aí uma energia, tá? Que alguém, né, direcionou a você. E além dos bonecos, bruxos e bruxas costumam usar elementais de animais ou mesmo se transferem à quarta dimensão, penetrando as regiões obscuras e de lá causando danos às pessoas. Para que os bruxos ou as bruxas caiam, basta colocar no solo tesouras abertas em cruz e regar mostarda negra dentro do quarto da vítima. Quando se suspeitar que alguém tenha ingerido substâncias malignas, pois há quem desenvolva manchas negras na pele sem causa aparente. Deve-se dar a essa pessoa, diariamente, uma colher de azeite de oliva, isso em jejum. Logo pela manhã, você acorda, antes de comer qualquer coisa, uma colher pequena de azeite de oliva, né, em jejum. Depois disso, o ser acometido tomará uma infusão de pazote macho, erva santa ou pico. Para as crianças que foram prejudicadas com substâncias funerárias, as quais apresentam cor cadavérica, fraqueza, debilidade orgânica, recomenda-se durante 9 dias sejam banhadas com leite hortelã. E como fazer, né, esse banho com leite hortelã? O preparo é o seguinte: cozinha-se
hortelã com leite, e com esse leite, depois, né, de você cozinhar, basta aquecer, né, ferver um pouco aí, o hortelã soltará propriedades no leite. Você pega esse leite, né, e banha aí a criança possivelmente, né, enferma ou que esteja apresentando essas características. Existem casos nos quais pessoas, ao olhar com intenções malévolas para os bebês, e isso é muito comum, por sinal, pois esse tipo de olhar precipitam-nos à morte. Sintomas: olheiras profundas, vômito, diarreia. Nesses casos é indicado, né, que o praticante da teurgia aplique passes magnéticos, especialmente na cabeça e no rosto da criatura, do indivíduo, imaginando que tira os fluidos. Então, os joga em brasas e carvão bem acesos. Milhares de pessoas morreram pela magia negra do mal olhado. Geralmente, nem os médicos sabem presumir o motivo. Evitam-se as consequências do mal olhado colocando anéis de ouro ou braceletes de coral legítimo nas crianças. Também é indicado azevite. Quarto, obsessões psíquicas. E aqui eu estou falando muita coisa que teria somente para os membros ou lá na plataforma, mas como tudo isso é para proteção, tudo isso é para o bem, né? Nada disso é para o mal. Estamos evitando o mal, né? Vamos passar um pouco mais, né, de conteúdo aqui. O quarto, então, obsessões psíquicas. Os magos negros costumam atormentar as vítimas com ideias fixas. Na Bíblia, há inúmeros exemplos de possessos. No caso de obsessão e possessão, recomenda-se recitar diante, né, do doente, diante da pessoa, então, que está sob esse efeito, a conjuração dos quatro, a qual, né, vai estar mais adiante, e esta sim eu não posso deixar aqui. Vai estar na próxima aula aí para quem é membro, tá? Vai ter toda a conjuração que você tem que pronunciar. A quinta, inimizades. Os inimigos atacam em nome da loja negra. Se a vítima não sabe defender-se, fracassa. A forma de controlar o inimigo e de dissolver as inimizades que Samael ensina em seu livro Logos, Mantra e Teurgia é a seguinte: deite-se o indivíduo no leito, deite, né, ele numa cama, relaxe todos os músculos do corpo, adormeça tratando de concentrar-se no coração do inimigo. Imagine esse coração como um sacrário que guarda amor infinito. Mentalmente deposite nesse coração o retrato do próprio discípulo, um retrato cheio de amor. Logo, imagine olhar o entrecenho desse inimigo. Deposite entre as duas sobrancelhas, dentro da mente desse inimigo, o retrato, mas cheio de amor intenso. Nessa prática, é necessário que o discípulo sinta verdadeiro amor por aquele inimigo que odeia o discípulo. Entenda-se que não se trata de fingir amor. É indispensável chegar a senti-lo por aquele sujeito que o odeia, pelo inimigo. Se, apesar de tudo, o inimigo insistir em causar dano, então deve-se trabalhar com a pita. Em casos urgentes, a pessoa pode se defender usando o mantra, né, que nós já ensinamos lá no início, né, que faz a ativação desse símbolo que é o Klim Krishnaya, Govindaya, Gopinaya, Vallabhaya e Swaha. O sexto, enfermidades orgânicas. No momento em que sobrevier enfermidade orgânica sem causa conhecida, deve-se recitar
a conjuração dos 7, a qual vamos também ensinar adiante todas as conjurações, né, do exorcismo, né, que foi utilizada também por alguns, né, digamos assim, dentro da Igreja Católica. Por exemplo, no ocultismo é muito mais poderoso, né, esses dizeres, essas conjurações. Por isso que isso ainda é muito restrito. E isso, se você é membro, vai ter acesso aí já na próxima aula. Vamos liberar essas conjurações aí para você e também na plataforma, tá? Lembrando, se você não é membro, se torne membro, se inscreva aí no canal, deixe seu like, dá uma pausa aqui, deixe seu like, dê um comentário, deixe seu nome. Assim você ajuda o canal a crescer e nós continuarmos trazendo aí mais conteúdos aí desse nível aí para você. Lembrando que isso é uma aula que faz parte, né, de tantas outras aulas e a maioria está aí gratuita para você. Vícios, vamos falar do sétimo, vícios e maus costumes. Os vícios, principalmente o da bebida, e os hábitos ruins, como o de se expor a filmes de teor, né, pornográfico, obscuro, negativo, geram elementos tenebrosos na mente do indivíduo, pois transpassam o ouvido e a retina. É quando o eu psicológico, captando a imagem, desenha outra exatamente igual na psique do espectador. Nas horas do sono, essa imagem ganha força, convertendo-se em demônio psicológico, atormentando dessa forma o ser. A chave sagrada para se proteger de todas as tentações é a oração do Pai Nosso. Deve, no entanto, ser fervorosamente meditada em cada uma de suas frases. Não adianta você falar, né? Você somente ler, você somente cumprir aí um compromisso como dar um bom dia, um tchau, né? Um oi. Não, você tem que colocar um propósito aí nessa sua oração. Vamos falar da oitava, ação negativa da cultura. Os representantes das forças trevosas são absurdamente intelectuais. Há tenebrosos brilhantes, geniais. Por isso, eles possuem várias artimanhas para, por meio da cultura desviada, influenciar os discípulos que querem trabalhar na senda da luz. Aí, o estudante do esoterismo e você, se quer estudar, continuar estudando simbologia, o que os símbolos, a energia que tem os símbolos, os significados, quer estudar sobre o ocultismo, então você deve afastar os falsos intelectualismos, escutando a voz do próprio coração, tendo a firmeza de que quer seguir os caminhos que levam aos mundos superiores. Usar a estrela, né? Usar o pentagrama somente no sentido correto. Vamos falar sobre o nono, falsos profetas. Segundo os gnósticos, todo falso profeta derrama o sêmen e aconselha seus pupilos nesse sentido. Também as atitudes de cada indivíduo revelam que ele realmente é, pois está biblicamente anotado que pelos frutos conheceremos a árvore. E isso, né, sobre isso que eu acabei de falar, tem uma aula, né, a cristalização dos corpos solares que, né, quem é aluno sabe do que eu estou falando. Vamos falar do 10. Intervenção dos elementários. As pessoas se tornam vítima dos elementais, os quais causam muitos danos a elas. Existem vários tipos de elementais, dentre eles os cabales, os fantasmas, os íncubos, os súcubos, os dragões, os basiliscos, os áspis,
os léus. De acordo com Samael, os íncubos são engendrados pelas mulheres que derramam o licor seminal. Os súcubos são engendrados pelo varão que também derrama o licor seminal. Os íncubos são masculinos, os súcubos são femininos. Esses elementais incitam seus progenitores a repetir o ato que lhes deu vida e vivem às expensas do corpo vital de seus progenitores e então lhes debilitam fisicamente. Os íncubos e os súcubos se desintegram com a safética. Joga-se as açaféticas sobre brasas de carvão. E, com essa defumação, limpa-se o ambiente de larvas que se desintegram. É recomendável também levar enxofre dentro dos sapatos. Os vapores elétricos que se levantam do enxofre desintegram essas perigosas larvas. Os fantasmas perambulam pelas noites e se introduzem nos leitos dos fornicários para fecundar o sêmen derramado, do qual saem inumeráveis larvas de todo tipo. O enxofre e a safética terminam com todas as larvas. A larva, chamada dragão, invade muito o quarto dos prostíbulos. Forma-se com o licor seminal, desintegrando-se com o enxofre e a safética. Os elementários fazem com que os discípulos caiam no abismo da tentação. Por isso, todo discípulo deve usar o enxofre e a açafética. Os magos negros utilizam todas essas larvas para desviar e prejudicar os discípulos, os estudantes aí, né, desse mundo oculto que estão na ponta superior, que buscam aí, na verdade, a iluminação. E esses trechos foram retirados do livro Logos, Mantra e Teurgia, do mestre Samael. Para aprofundarmos do tema dos elementários, recomendamos também a obra Os Elementais, do autor Franz Hartmann. E aqui nós vimos então um pouco, né, de, de como que funciona, né, esse símbolo, de alguns dos seus significados, dos propósitos, que esse mesmo símbolo, né, ele é um dos mais poderosos, tanto para a magia branca quanto para a magia negra, é o mais forte e o mais poderoso. Cabe a você aí, né, utilizar para o bem ou utilizar para o mal. Porém, nós vamos continuar falando e muito sobre esse símbolo, como utilizá-lo, né? Como colocar ele aí em prática, juntamente com todas aquelas entoações, né? Aqueles dizeres lá, aquelas conjurações, né? Que ainda fazem parte, né? Desse símbolo, de como utilizar isso com esse símbolo, né? Para dar, digamos assim, muito mais força aí, através disso, juntar um equilíbrio aí de forças, de poderes, né, ocultos, utilizar isso para o benefício, obviamente, do bem. Então, obrigado aí por você que acompanhou essa aula, uma aula, né, que nós tornamos aí, deixamos aberta, né, embora tenha algum conteúdo um pouco mais íntimo aí do ocultismo, mas para ajudar você de alguma forma também se proteger aí, você sem precisar depender de ninguém. E para isso você precisaria entender um pouquinho disso, saber como usar, né? E mais alguns outros elementos. Então, obrigado. Deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, deixa seu nome, né? Compartilhe isso com alguém se você acha que essa pessoa também precisa conhecer um pouco disso, né? Ou apenas para ver aí como que ela faz para se proteger, né?
dos submundos, da magia negra, dos trabalhos de religiões, enfim, é uma maneira prática e fácil, e aqui, né, eu tentei explicar aí o que eu, né, pude deixar abertamente explicado, está aí. Então, muito obrigado, né, obrigado mesmo, muito boa noite a todos que estiveram aí. Lembra, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, torne-se membro aí, valeu e abraço a todos, até a nossa próxima aula, valeu, até mais.